Bem, amigos, como eu falei para vocês que eu iria estar colocando a tabela do viés contínuo aí para vocês, eu procurei a minha tabela, mas a minha tabela já está velhinha, né? Então eu refiz outra tabela aqui, tá? E vocês vão ter acesso a essa tabela aí no grupo e eu vou explicar para vocês aqui como vocês vão trabalhar com essa tabela, ok? Aqui nessa parte superior é a quantidade de viés que vai dar para a gente trabalhar, ok? 36 polegadas é uma jarda, né? 72 polegadas são 2 jardas, 108 polegadas são 3 jardas, 144 polegadas são 4 jardas, 180 polegadas são 5 jardas. Isso é a quantidade, ok? E lembrando, eu não trabalho em centímetro. Caso vocês queiram saber essa quantidade, é só vocês buscarem aí ó, no buscador da internet e procurar um convertor, ou se não, abaixarem um aplicativo que converta as medidas, ok? Mas sabemos que 36 polegadas é o tamanho do nosso tapete que a gente trabalha no dia a dia, que vem sendo aproximadamente quase 1 metro, dizendo assim, né? Então essa é a nossa quantidade de viés, né? E aqui vem sendo a nossa largura, sim? Se eu vou trabalhar com um viés de 1 polegada, né? Aqui nesses quadros que vocês estão vendo aqui onde eu estou mostrando, é o tamanho do quadro que vocês vão cortar no tecido, ok? Esses quadrinhos aqui, ó, é o tamanho do quadro que vocês vão cortar no tecido, ok? Então eu tenho viés de 1 polegada, viés com a largura, hein? De 1,5 polegada, de 2 polegadas e de 2,5 polegadas. Ok? Então, olha só. Eu vou botar aqui o exemplo como a nossa folhinha, a folha menor, né? Não a folha grande, né? Então, eu comentei aí para vocês que aproximadamente a gente gasta como 2 metros, né? Então, sabemos que 36 polegadas é aproximadamente 1 metro, dizendo assim, né? E o viés que eu preciso trabalhar na minha folhinha é um viés de 1 polegada e 5 oitavos. Sim? Então eu não posso trabalhar com essa medida. Então eu vou trabalhar com essa medida, né? Então eu preciso de um viés da medida de 2 polegadas. Como eu preciso 2 metros, então eu vou para 72 e vou descer aqui, ó. E esse vai ser o quadro correspondente que eu vou precisar, ok? Porque eu não posso trabalhar com essa medida, porque essa medida é menor que essa. Então a gente sempre vai com a medida seguinte, ok? Então, ó, eu vou trabalhar com essa medida. Eu preciso de um quadro de 13,1/4, ok? Eu vou dar uma pequena pausa, vou tirar um pouco do zoom para me explicar para vocês novamente o tutorial de como fazer esse viés, ok? Porque eu tenho vídeo aí no YouTube, mas o vídeo é tão velhinho, né? E não se vê bem a imagem do que eu estou passando, ok? Bem, voltando aqui, eu coloquei a minha tabelinha ao lado. Sabemos que a medida que eu preciso para fazer o meu viés é de 13 polegadas e 1/4. Eu peguei aqui esse tecido aqui para passar o exemplo aqui para vocês. Eu vou cortar um quadro de 13 polegadas e 1/4. Sim, aqui dá para mim fazer.
girar para enquadrar o meu quadro. Três e um quarto. Ok, 3 e um quarto. Bem, aqui eu já tenho o meu quadro, né? De 13 polegadas e um quarto. Eu aqui no caso, eu estou para essa lateral, ok? Então vocês vão fazer a mesma coisa, porque eu tive que posicionar a câmera assim, senão vocês não via o que eu estou fazendo. Vocês vão procurar o lado que o tecido estica, ó. Ó, o meu lado que o tecido cede e estica é esse lado, ok? Eu sei que o vídeo para você está assim, né? Então, olha só, vou tentar fazer aqui para vocês assim. Vocês vão procurar o lado que o tecido estica, né? E vocês estão de frente para o tecido, sim? Então, eu vou colocar, ó, a minha régua na diagonal, diagonal com diagonal, mas deixa eu cortar para esse lado, porque senão vai me atrapalhar. O tecido estica desse lado e eu vou cortar. Pode ser ou nessa diagonal ou nessa diagonal, tá? E vou cortar. Então aqui, ó, com o meu tecido cortado na diagonal, a gente aqui procurou o lado que estica, né? E esse lado não estica, sim? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que fazer uma bandeirinha aqui. Esse lado que não estica, eu vou botar ele assim, sim? Eu vou procurar o lado aqui, ó, que estica e o lado que, ó, quer dizer, o lado que estica e o lado que não estica. O lado que não estica, eu vou cruzar ele aqui, fazendo uma bandeirinha, ok? Eu aqui vou fazer a minha margem, né, de 1/4 de polegada, aqui. E vou para minha máquina e vou costurar de fora a fora, ok? Eu vou costurar e volto com vocês. Eu aqui, ó, eu já costurei a minha bandeirinha, dizendo assim, né? Eu venho aqui, ó, abro a minha costura, passo, né? Eu aconselho que vocês trabalhem com um ponto menor, né? Porque como isso vai ser cortado, né? Para que não abra o nosso viés, ok? Então, assim nessa posição que vocês estão vendo, aí, como aqui na nossa tabela, estamos fazendo a medida do viés de 2 polegadas, né? Mas para folha pequena, a gente precisa nessa medida. Vocês vão pegar a régua de vocês e vai botar na medida de 1/5/8. Perdão. 1/5/8. Sabemos que 1/5/8 é depois da medida do meio, né? Depois da medida de meia polegada, né? O 5/8, né? Então, 1/5/8. Vou colocar sobre a diagonal, né? E vou riscar aqui, ó, 1/5/8.
E aqui na nossa última, a gente coloca sobre a medida de 1/58, que é a medida que a gente precisa, tá? E retiramos esse excesso, tá? Ok? No caso aqui, eu estou usando essa caneta. Vocês usam a caneta que apaga com ferro, tá? Mas vocês não vão levar esse ferro agora, não. Eu vou girar aqui. Eu vou marcar 1/4 aqui. 1/4 sobre essas medidas. Ok? Para não dificultar tanto, né, na hora que a gente for aqui alfinetar, eu viro o meu tecido com a caneta que apaga com ferro, vou na mesma diagonal, que é 1/58, né? 1/58. E vou marcar aqui. Né? Eu posso usar aqui, ó, a minha linha da minha régua de 45 graus, porque o ângulo que a gente cortou foi 45. E coloco a 1/58. Uns 5/8. Vou marcar 1/4 aqui. Isso é para facilitar a gente fazer uma união perfeita, né? O viés não ficar torto. E vou marcar 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui. Ok? Eu vou voltar aqui, ó, no meu viés aqui. Quer dizer, o viés não, ainda é o quadro que cortamos na diagonal. Vou girá-lo. E agora, eu preciso... Vou pular. Ó, deixa eu... Estava assim, né? Então agora eu preciso costurar isso aqui, né? Tipo fazer um tubo, né? Só que a gente não pode fazer esse tubo assim. A gente tem que pular uma casa, tá? Vai ficar assim, ó, um tubo, sim, com uma casa que eu digo, uma linha, a gente pula uma linha, ok? Sim, deu para vocês entenderem, né? Então eu agora aqui vou alfinetar esse com esse com esse e esse com esse, ok? Aqui eu boto uma agulhinha para não escapar, né? E aqui na minha pontinha também, coloco aqui uma agulhinha para não escapar. E aqui eu vou para minha máquina e vou costurar de fora a fora dessa diagonal, ok? E volto com vocês. Aqui eu já costurei, né? Retiro as minhas agulhas. Vou, ó, dar um leve corte aqui, para mim abrir essa costura. Vamos ver aqui.
de costurar com um ponto menor, né? Para o nosso viés não abrir. Eu vou ao ferro para acabar de deitar essa costura e volto com vocês. Aqui eu já deitei a minha costura. Pode ser com uma tesoura. Sim. Eu posso começar a cortar ou nessa linha ou nessa linha. Sim? E vou recortando, 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 e vai fazendo assim como um espiral, né? Eu aqui no caso, eu vou cortar aqui para vocês, ó. Eu vou cortando sobre a linha que eu tracei, né? Que é a medida que eu necessito. Mas eu costumo, olha só, eu corto um pedacinho e com o auxílio da régua, eu vou cortando a medida. Eu aqui, ó, já tô quase finalizando, né, de cortar o meu viés. Ok? Aqui eu já finalizei de cortar. Ó, e olha a quantidade que dá, ó. Dá 2 vezes, ainda passa o tamanho do nosso tapete de corte, como vocês estão vendo. Então, esse tamanho e esse tamanho de quadro dá pra gente trabalhar perfeito na nossa folha pequena. Então, voltando aqui, como o nosso viés é de 1/5/8, não existe um divisor na nossa régua, ok? E vocês lembram que eu pedi para vocês costurarem na margem de 3/8, ok? Então aqui a gente vai fazer essa marcação em 3/4, ok? Em 3/4 polegadas na nossa régua. Então, eu venho aqui, ó, em 3/4, né? E vou marcar. Sim? Eu vou marcar todo o meu viés e vou marcar um xizinho aqui, porque vai ser aqui, ó, aonde que eu vou dobrar nessa linha pro meu viés, ok? Então, ó, eu vou marcar todo o meu viés, fiz a minha informação aqui para me saber em que lado que eu vou dobrar, né? Porque esse lado a gente vai bater a costura lá na nossa folhinha em 3/8, ok? Então, ó, boto a régua em 3/4 e vou marcando. Aqui, como essa, que eu digo para vocês, como essa linha vai ficar dentro do viés, não é preciso vocês usarem a caneta que apaga, né? Porque se a gente vai ao ferro, ela vai apagar, né? Então vocês podem usar um lápis. Se o viés é escuro, vocês podem usar uma caneta mesmo, uma caneta tradicional aí que vocês tenham aí. É só mesmo para a gente ter uma guia, né? Então eu vou marcar todo o meu viés e depois que eu marcar, eu vou ao ferro, procuro aonde eu fiz o meu X, né? E vou lá, ó, com calma e passo a minha dobra, ok? E eu volto com vocês. Aqui eu já terminei de passar o meu viés, ó, como vocês estão vendo.
E lembrando que esse lado não é preciso dobrar, tá? Porque a gente vai bater a nossa costura em 3 1/8 na margem do pé da máquina, ok? Eu fiz esse pedacinho aqui e cortei aqui em curva para a gente provar, né, o nosso viés, para ver se realmente ele está aprovado, né? Então eu vou bater a costura aqui a 3 1/8 e volto com vocês, tá bom? Eu aqui, ó, eu já costurei o meu viés, né, na minha amostra essa. Caso vocês queiram também fazer a marcação aqui de 3/8 e bater a costura, também pode, tá? Mas a medida tem que ser 3/8. Então, ó, eu vou virar ele aqui. Se vocês percebem, ó, o viés está com elasticidade, né? Eu não tô tendo problema nenhum. Ele tá, ó, esticando, né? E aqui, como eu falei para vocês, eu tenho o costume de usar a cola, né? Eu não uso as presilhas, né? Dizendo assim, o tic-tac. E aqui vou levar essa beirinha do meu viés na minha guia que eu costurei. E ele já aqui na guia, eu posso levar ao ferro para essa cola terminar de secar, tá? Mas não arrastando, só mesmo pressionando para a cola acabar de secar. E aqui eu vou fazer o meu acabamento à mão. Okay? E o viés, ó, fica perfeito. Ok? Então aqui, amigos, isso seria tudo que eu tinha para passar para vocês aqui do viés. A tabelinha vocês vão ter aí no grupo, tá bom? E eu espero aí que venha aí bastante folhas aí no nosso grupo, tá bom?